Eu comecei a trabalhar com blockchain, tem até uma história interessante, porque eu tentei fazer um curso de blockchain em São Paulo, né? E era muito difícil ter bons professores que entendessem do assunto, por mais que a instituição fosse muito boa, é muito boa, mas ela teve muito trabalho para conseguir os professores. E resumindo, no último dia quem estava dando aula era eu, no próprio curso que eu estava fazendo. E daí para frente já ensinei muito, fui muito, antes da pandemia era muito difícil a gente ter conhecimento online, até nessa área de tecnologia específica, mais que a gente fala que é blockchain. Então eu fui muito para fora do país para aprender e trazer o conhecimento para a gente. Hoje eu estou numa fase até ao contrário de que eu vou para fora para ensinar em português, inglês e espanhol. Nos últimos 3 anos aí já dei umas 15 voltas ao mundo. E acho que esse é um pouquinho do meu resumo relacionado a essa parte de como eu cheguei em educação em blockchain. Obrigada, Solange. Meu nome é Romina, eu sou argentina. Agora trabalho em uma fundação que começou em 2023. A gente tem a missão de criar educação e comunidade na América Latina, e este ano estamos bem focados no Brasil porque estamos organizando a 4ª edição de Each Latam, que é essa conferência que sempre muda de cidades. Já fizemos em Buenos Aires, em Bogotá, em São Pedro Sula. Então, este ano, que já temos um pouco mais de experiência, estamos fazendo aqui, e com a Solange, com com muitas pessoas que estão ajudando, estamos tentando também deixar uma semente para aqui, não somente fazer coisas, porque Each Latam depois vai ir para outra cidade no ano que vem, mas estamos tentando deixar educação, estamos tentando deixar parcerias. Então, muito obrigada, estou aqui para conectar. Obrigado. Bom dia, gente, meu nome é Carol. Eu já compartilhei aí, acho que eu não conheço quase ninguém aqui. Não conheço. Então, vou me apresentar do início. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou gestora de uma ONG chamada Instituto Educar Mais. É uma ONG que desenvolve projetos de educação, cultura e tecnologia para crianças e adolescentes e mães em contraturno escolar, em uma das favelas, enfim, mais perigosas do Rio de Janeiro. E eu embarquei na Web3 no finalzinho de 2021, e a primeira pessoa que eu encontro nesse evento do Ethereum Rio é a Solange, enquanto mulher. Então, assim, a gente está conectada aí há alguns anos. Romina também encontrei na Colômbia, mas encontro a tecnologia finalzinho de 2021, e a partir daquele momento começo a desenvolver projetos de impacto social relacionado ao blockchain. E depois eu posso falar um pouco melhor, mas, enfim, só me apresentando para vocês, eu tenho aí 28 anos, trouxe a minha filhinha, vocês vão ver ela por aí, correndo, principalmente. Enfim, vou deixar para a nossa próxima rodada explicar um pouco melhor desses projetos, mas é um prazer estar com vocês, e qualquer dúvida vocês também podem me perguntar. Bom dia, bom dia. É uma honra estar com vocês aqui. Me inspiro muito no trabalho de vocês e estou muito feliz de estar compartilhando um pouco sobre o que a gente sabe aqui. Meu nome é Francine, podem me chamar de Fran. Eu trabalho na Blockful. Ajudei a cofundar um curso de onboarding para brasileiros em Web3, que essa
parte de entender o que é Web3 e educar o que é blockchain, o que é cripto. É muito desafiador, porque tem uma barreira linguística muito forte, então ajudei a cofundar a Let's Co-Create, que é esse curso. Trabalho também na parte do IT Floripa, então a gente está construindo lá em Florianópolis uma comunidade da Ethereum, então uma vez por ano a gente faz um evento e durante o ano a gente faz meetups. E também ajudei a construir a IP City, que é a primeira Pop-Up City do Brasil. Estou muito feliz de estar participando da segunda Pop-Up City do Brasil. E estou aqui para poder compartilhar um pouquinho de comunidade. Trabalhei alguns anos como community manager de uma comunidade voltada para fundador de startup e investidor de startup. E agora estou entrando em Web3, faz em torno de alguns meses, foi no ano passado que eu comecei a me engajar mais nesse tema. Então, estou construindo comunidades dentro de Web3 e estou bem ansiosa para aprender com vocês também sobre isso. E é isso, muito prazer. Eu acho, gente, que logo na apresentação a gente já falou um monte de coisa que vocês não sabem do que a gente está falando. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar trazendo todo mundo para a mesma página, né? Porque a gente começa falando de tecnologia, daí a gente começa a falar de blockchain. O que é isso? Bom, e tentando resumir bem para vocês, blockchain nada mais é do que o próprio nome diz, a gente está falando de uma cadeia de blocos, onde nesses blocos nós temos informações que elas ficam, aí falando mais nomes difíceis, mas elas ficam criptografadas, elas têm uma impressão digital em cada bloco, e esses blocos, como eu falei, nesta cadeia, quer dizer que um bloco está ligado no outro. A impressão digital de um bloco está no próximo bloco. Isso significa que se você estiver lá no bloco 1 milhão e você tentar alterar qualquer coisa num bloco passado, você teria que mudar tudo o que aconteceu depois. Isso é muito difícil. Então, isso traz para as informações que você guarda lá dentro a questão da imutabilidade e da segurança. Então, sistemas que são criados com blockchain são sistemas mais seguros, são sistemas à prova de fraude, e por isso que a gente fala muito dessa tecnologia. E eu acredito muito que da mesma forma como vocês hoje não vivem sem internet, tenho certeza que não vivem sem internet, vocês não vão viver sem blockchain no futuro, e vocês vão optar por sistemas que tenham essa tecnologia, porque vai trazer mais confiança, mais segurança para a nossa sociedade, tá? Eu vou falar mais um pouquinho, porque tem um segundo termo ainda que a gente falou, que a Francine falou muito, que é o Web3. E o que é isso? Mas não precisa ser eu, nem. Quem pode falar o que é Web, Web 2 e Web 3? Na história da internet, a gente passou, desde que a gente começou a interagir com a internet e ela foi disponível para o mundo, né, para as pessoas normais e não só para militar, a gente teve uma evolução de Web 1, Web 2 e Web 3, onde o Web 1 era o momento que você só podia ver a página, era uma página estática, então você não conseguia estar em uma interação com ela, nem apertar em botões e nem nada. Aí passamos para a Web 2, que a gente começou a poder não só ler a página, mas a gente conseguiu a escrever também, interagir. Então, redes sociais, Facebook, esse tipo de rede são redes Web 2. E aí a gente passa para a parte de Web 3, que é onde a gente tem posse dos nossos próprios dados. Ou seja, dentro do Facebook, o dono do Facebook, se ele decidir que amanhã os seus dados não são seus, ou na verdade não são seus ali dentro, ele resolve deletar sua conta, você perde todas as suas fotos, você perde todos os seus compartilhamentos. Dentro de Web3, é focado em você ter posse dos seus dados e você ser dono dos seus dados. Então, não tem nenhum grande mercado, nenhuma grande empresa que vai poder tirar os seus dados de você. E também foca muito na descentralização, que é a gente poder, que eu acredito que a gente pode aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, mas não ter ninguém como posse total ou como chefe daquilo que a gente está colocando na internet.
eu complementar, porque às vezes você vai ouvir o termo Web3 num contexto de comunidade, né? A gente tá mudando, a gente tem essa transição de eras, que ela só vai ser definida quando a gente finalizar, né? Na história fala que a conjuntura histórica só é definida uma data exata quando a gente efetivamente passa e está vivendo uma outra. Eu acredito muito que a gente está nessa transição, né, para a Web3, e a gente vai ouvir muito falar sobre o Web3 num contexto de comunidade, porque são pessoas que acreditam nessa tecnologia, acreditam na descentralização como valor, né? Então, dentro da minha proposta de valor, eu quero descentralizar essas oportunidades. No meu caso, eu me apego muito à descentralização nesse formato, por isso que eu me identifiquei, porque muitas pessoas me perguntam por que uma gestora de ONG, né, se conectou com Web3, cripto, blockchain. Foi através do conceito de descentralização, porque eu não sei se vocês conhecem bem o ecossistema de ONGs, por exemplo, mas a gente tem uma centralização absurda de recursos. Tem muitas iniciativas legais, pessoas fazendo trabalhos incríveis na ponta, que esse recurso não chega. E aí, quando eu encontrei a galera lá falando do evento, na verdade, a gente nem escutei a primeira vez na Ethereum Rio, mas começou a se falar como uma filosofia de comunidade posterior, né? Foi se construindo isso com o tempo, mas eu acho que o principal foi a descentralização, essa questão de você olhar para uma comunidade e entender a importância do recurso não ser de uma única pessoa, e sim de um grupo, e sim de uma comunidade. E, principalmente, né, pensar alguma coisa a respeito de impacto, é necessário diferentes tipos de pessoa, é necessário uma diversidade. Então, quando eu olho para o ecossistema de cripto e Web3, ele ainda tem ali um perfil, ele ainda é elitizado, né? Então, quando eu olhei para lá, eu falei, olha, eu preciso fazer parte, porque eu quero diversificar essa comunidade e eu quero trazer mais pessoas, porque quando a gente fala de algo que está sendo construído, né, uma comunidade que está sendo construída, é uma oportunidade única de construir uma comunidade mais diversa, mais inclusiva, né, com mais oportunidades. Eu acho que a gente está num movimento, tem muitas pessoas incríveis já ocupando esses espaços, mas eu tenho certeza que aqui nessa sala, e com certeza vocês conhecem outras pessoas que com certeza gostariam de fazer parte dessa comunidade. Então, enfim, vocês vão perceber ao longo da nossa fala que existem grupos, e aí quando fala comunidade, já explicando um termo, né, pode ser uma comunidade no WhatsApp, no X, que antigamente era Twitter, no Telegram, até a bolha do algoritmo no LinkedIn, né? Porque o LinkedIn acaba que quando você começa a se conectar, por exemplo, com a Solange, com a Romina, com a Fran, você vai aparecer vários outros produtores de conteúdo, pessoas de referência no ecossistema, e acaba se tornando uma microcomunidade ali naquele algoritmo do LinkedIn. Então, assim, existem várias formas de compor e fazer parte dessa comunidade, algumas mais técnicas. Então, por exemplo, a gente tem um fluxo de participação nos workshops da Sol, que é a galera que está ali, é uma comunidade, né, Sol, no entorno dos seus conteúdos técnicos. Então, toda vez que a Sol se propõe a fazer um workshop técnico, sempre tem aquela galerinha, tem a galerinha de sempre, e tem sempre uma galera que quer, calma aí, eu quero fazer parte dessa comunidade, né? E aí, eu vou até passar para quem quiser, mas fazer um adendo aqui, que quando a gente fala de conceitos muito difíceis, ter uma didática, ter uma clareza na explicação é muito importante. E aí, só fazendo um adendo, porque eu conheço o trabalho da Solange desde quando eu comecei, e a didática é algo que ela tem de habilidade, porque ela consegue explicar muito bem. Então, se você não conhecia Solange, está conhecendo agora, dá um Google no nome dela, vai aparecer conteúdo no YouTube, vai aparecer live, vai aparecer um montão de conteúdo gratuito e com uma didática incrível. Enfim, ela sempre topa. E uma coisa que a gente fala de descentralização, que é importante, é descentralizar o conhecimento também. E a Sol faz isso de maneira gratuita, que é muito raro também, porque quando a gente fala de um conhecimento tão técnico, tão de valor, porque quanto mais escasso, mais valor tem. Essa é a lógica. Que eu não concordo, né? Eu gosto da atmosfera da abundância. Ela tem aí, não sei se ela tem toda essa percepção do impacto desses conteúdos gratuitos, né, de descentralizar esse conhecimento, mas isso é importante.
e conheci Romina na Colômbia também. Eu acho até vou passar para a Romina falar um pouco sobre o Tilatam, porque quando eu fui para a Colômbia e conheci a galera lá falando sobre tecnologia, blockchain e tudo mais, de alguma forma eu me senti parte da comunidade Latam. Eu voltei de lá falando, caramba, eu quero construir junto com a galera também. Né? A galera tem uma energia para poder desenvolver os projetos que, assim, é única. E que nós, brasileiros, temos também, mas que às vezes a gente nem sabe do que está acontecendo no mundo, sabe? Então, quanto mais a gente se conectar, e eu acho que o evento Etilatam é um exemplo de oportunidade de conexão, como o Recite está sendo nesse momento para vocês. Vou passar aqui para a Romina. Obrigada, Carol. Sí, cuando a gente comenzó, a idea de Ichilatam nació en Río de Janeiro, porque en ese momento o chefe da conferência mais grande de Ethereum, que o nome é DevCon, ele foi para Ethereum Rio, né? E aí falou com a Solange, com outras pessoas de Latinoamérica, e falou, vamos fazer um evento para latino-americanos um dia mais cedo, um dia antes do DevCon Bogotá, em 2022. Y en ese momento los argentinos también falaron, vamos a hacer algo en Argentina, porque desde 2018 a gente no tive un evento grande. Entonces hicimos la primera edición en Buenos Aires, y ese fue como o primer punto para hacer como a esquenta todo DevConnect, o Road to DevConnect. Entonces, foi como passo a passo começamos a falar mais com os colombianos, com os peruanos, com, não sei, pessoal do Caribe, de Centroamérica. É como que em toda a Latinoamérica temos pessoal que está trabalhando por Web3, por Ethereum, mas até esse momento ninguém estava falando bem, a gente não estava trabalhando junta. Então, DevCon Bogotá foi muito importante para entender que todos queremos o mesmo e que também é importante aprender das experiências e também dos erros, porque cada região de Latinoamérica é diferente. Então, cada caso de uso de blockchain vai ser diferente, tem outra idiosincrasia, tem outra cultura. Então, a ideia de movimentar esse evento por todas as cidades é também acercar a tecnologia, mas também que a tecnologia, que o ecossistema de Ethereum conheça quais são os atores locais, e entender como é a melhor forma de estimular a criação e atrair mais oportunidades. Então, assim. Bom, e volto eu fico aqui prestando atenção em tudo e tentando ver o que a gente falou que vocês não vão saber do que a gente está falando, tá? Aí eu vi duas coisas agora. Primeiro, eu estava falando de blockchain e a gente começou a falar de descentralização. O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Pois é. Quando a gente está falando isso que eu falei dessa base de dados, dessa tecnologia, ela é descentralizada. Então, a gente está falando de uma tecnologia que vai ser executada em computadores pelo mundo inteiro, que vocês podem até fazer parte dessa rede na sua própria casa, e que a gente pode falar que ela é imparável, porque se tiver um computador rodando, mesmo que os outros caiam, que jogue uma bomba num país, está rodando no resto do mundo. Então, por isso que a gente fala que a gente tem essa tecnologia aí para frente, para sempre. Aí, vocês ouviram também falar do termo cripto, né? E até o que cripto tem a ver com blockchain. A gente fala cripto muito no sentido de que muitas dessas redes blockchain, elas têm uma unidade de valor na própria rede, chamada criptomoeda, ou a gente fala em cripto. Então, a gente fala muito nesse ecossistema cripto também, relacionado à parte econômica que existe em volta dessa tecnologia. Tá? E aí, a Romina entrou num terceiro termo nosso também, que é Ethereum. Né? E aí, o que é o Ethereum? Né? Quando a gente está falando em blockchains, existem redes diferentes. O primeiro blockchain existente, até que foi o Bitcoin, tem a rede do Bitcoin. O segundo blockchain mais importante é o Ethereum, que ele possibilitou a criação dos contratos inteligentes, que são programas de computador que a gente executa dentro desse ambiente imutável, ou seja, você tem um programa de computador que você pode confiar que ele não vai ser fraudado, não vai ser alterado, não vai ter vírus, porque ele está lá já executando de uma maneira descentralizada, tá? Então, esses foram os termos que eu vi que a gente meio que falou
E que, assim, é bom que todo mundo... Quando eu estava aprendendo, isso acontecia muito comigo. Eu ficava assim, o que é isso, gente? O que é aquilo? O que eles estão falando? Então, acho que isso ajuda um pouco a gente a estar na mesma página. Aí eu vou falar um pouquinho de mim, e aí indo para a questão comunidade. Como a Carol falou, até se vocês quiserem ver algum conteúdo meu, só o meu primeiro nome, solange.dev, dev, né, de developer, vocês encontram lá o meu site com tudo que está publicado. E eu também queria falar um pouquinho com o que eu trabalho e o que isso tem a ver com comunidade. Então, eu trabalho numa empresa que está relacionada à infraestrutura dessa tecnologia que chama Chainlink Labs, e que ela cria oráculos, que são pontes de conexão entre a rede de blockchain, a rede de tecnologia, e todos os dados que existem fora da rede, em outros sistemas que a gente já conhece. Tá? Além disso, trabalho com a Camila no Plexus Institute exatamente nesta parte de educação. Tá? E aí, o que tudo isso tem a ver com comunidade? Bom, a Carol falou do evento do Rio de Janeiro, né? Eu falei para vocês da necessidade de trazer conhecimento para o Brasil e a mesma necessidade de organizar eventos no Brasil que acabam virando essas comunidades também. Principalmente depois da pandemia, a gente sentia falta de ter um grande evento aqui, e eu organizei um evento no Rio de Janeiro, chamado Ethereum Rio, e que eu trouxe todo o meu conhecimento dos eventos internacionais que eu ia, para a gente ter um evento de nível internacional aqui no Brasil. E como eu falo, uma das oportunidades de trazer os holofotes do mundo aqui para o Brasil, como está sendo, outra oportunidade é essa agora, aqui em Recife, e depois a gente vai ter em São Paulo, com o Itilatam, que vem muitas pessoas de fora e eles conhecem o nosso potencial. Eu acho que isso é muito importante para a gente, tá? E aí eu volto para vocês para falar um pouquinho mais da questão de cada comunidade em si, do que acontece na comunidade de vocês, tá? Então, gente, como eu disse, né, eu estou no Rio de Janeiro, eu atuo com um público muito específico, porque falar de tecnologia com jovens que não tem nem o básico, né, existe todo um processo a ser desenvolvido. Então, atualmente, a gente tem ali programas de inclusão digital básica, no qual os jovens têm a oportunidade de aprender a utilizar o computador, as ferramentas que são exigidas no mercado de trabalho. E, posterior a isso, eles têm a oportunidade, através de eventos, inclusive, de conhecer mais sobre tecnologia. A gente, atualmente, desenvolve projetos pontuais de formação. Então, a gente fez um projeto em 2023 com a Unicef, o nome do programa era Mulheres do Futuro. Foi um programa voltado especificamente para mulheres, mães, serem inseridas na área da tecnologia, e a gente teve, nessa turma, jovens empregadas. A gente também teve, junto com a Binance, que hoje é a maior corretora de cripto do mundo, um bracinho que eles tinham na parte social, vamos colocar assim, e aí a gente teve um curso de introdução à blockchain online para o Brasil. E aí não foi só Rio de Janeiro, formamos 100 mulheres, inclusive tinha mulheres do Amazonas, tinha mulheres refugiadas, teve ali diferentes perfis. Esse do online foi só para mulheres também. E aí depois a gente fez movimentos de formações mais mistas. E isso acabou se consolidando uma comunidade, principalmente trazer essas oportunidades para a ponta. Recentemente, eu estou aqui junto com a Bybit e a Tether, está até aqui na minha camisa. A Bybit é uma corretora de cripto e a Tether é uma stablecoin, que eu vou deixar a Solange explicar para vocês a parte técnica da stablecoin. Mas o que é isso, né? Eles têm um bracinho social e eu faço formações e eventos voltados para esse público, tá? Que nem sempre vai ter um acesso direto aos grandes eventos do Rio São Paulo. Então, a gente fez um último, que a Romina e a Solange estavam lá no Rio, a gente fez um café. E desse grupo foram 40 mulheres participantes, parte delas estão fazendo formações na área da Web3. A Clarice conseguiu um emprego, que estava lá, desenvolvedora, conseguiu um emprego a partir desse evento. Então, assim, eu estou muito envolvida com comunidades nesse perfil, não sou tão técnica, minha atuação é mais de projeto, de execução de projetos. Fiz algumas ativações
principalmente no braço ESG das empresas de tecnologia, focando nesse conteúdo de Web3, blockchain. Fiz alguns hackathons também. Vocês sabem o que é hackathon? Hackathon é uma competição que tem o intuito em desenvolver soluções, prototipar soluções que utilizem tecnologia blockchain. Tá? Eu participei, meu primeiro hackathon foi com a Solange. Tá? Eu estava trabalhando num hackathon em São Paulo, e depois disso eu comecei a desenvolver de maneira autônoma. E aí eu estou falando de uma oportunidade de trabalho. Tá? Além de eu trabalhar no Educar Mais, eu também faço projetos de maneira autônoma. Tá? Por quê? Porque é uma carência de mercado até. A gente tem ali muitas empresas que querem desenvolver, por exemplo, desenvolver produtos utilizando o blockchain e não sabe por onde começar. E o hackathon, por exemplo, é uma oportunidade que ele inclui uma formação, mais a competição, para que surjam ideias inovadoras naquele processo. Eu falo que para surgir ideias inovadoras no processo de pressão, né? Ou você inova ou você não inova, porque você tem pouquíssimo tempo para desenvolver um projeto e você tem ali vários tipos de pessoa participando daquele processo. Enfim, então também foi uma oportunidade para mim de trabalho mesmo. Então eu atuo sempre focando nesse público, mas também atuo de maneira autônoma. Tá? Então hoje eu estou aqui, por exemplo, através da Bybit e da Tether, e vou fazer um workshop amanhã, tá? Até convido vocês, tá lá para não esquecer, porque eu sempre esqueço de convidar as pessoas. Tá lá no site do Recite, o workshop de amanhã, mas só explicando um pouco para vocês o meu trabalho. Aí agora eu vou passar para a Fran. Eu acho que vai falar mesmo. Sim. Bom, falando mais sobre IT Floripa, né? IT Floripa a gente está desenvolvendo durante esse ano inteiro. Então, IT Floripa nada mais é uma comunidade local da Ethereum lá em Florianópolis. Ethereum, né, como a Solange explicou, é a segunda maior moeda dentro de cripto e também é uma das maiores redes de infraestrutura que permite a gente trabalhar com a tecnologia que a gente está trabalhando. Então, assim como a Romina está fazendo o IT Latam, que é voltado para a América Latina inteira, a gente está construindo isso lá em Florianópolis, que é no sul do Brasil. Da Ethereum Floripa, a gente está trazendo algumas partes educacionais para a gente poder educar também o público de Floripa. Lá é muito comum e já está bem evoluído por ser a capital nacional das startups, essa parte de tecnologia. Então, a gente já tem muita gente que mexe com blockchain, que mexe com esse tipo de tecnologia dentro de Floripa. Então, a gente está conseguindo fazer algumas outras coisas sem ser uma educação geral, mas para as educações gerais a gente faz isso através de eventos. Então, a gente faz meetups. Meetups é a gente se juntar e conversar e poder ter uma série de conteúdos. Tem palestras, a gente faz também... A gente trouxe, inclusive, uma das iniciativas da que a Itkipo empodera, que é a Ethereum Developer Pack, exatamente, que é um curso de graça para ensinar a programar, né, os programadores, os desenvolvedores, a programar em Solidity, que é a linguagem que se usa dentro da blockchain da Ethereum. E isso é muito incrível, porque com base no que essas mulheres estão construindo, estão empoderando, a gente consegue estar distribuindo isso melhor e consegue estar puxando. Então, sobre a questão de comunidade, que eu acredito que é muito forte, uma comunidade ela vai muito, hoje em dia, pelo alinhamento que a gente tem e não o espaço físico. Nós, aqui a gente trabalha muito nativamente no digital, a gente procura muito um alinhamento, e a Ethereum é um tipo de alinhamento. Então, para vocês que querem entender como entrar numa comunidade, começar a procurar, eu sugiro muito que pesquise sobre essa questão de alinhamento e o porquê que a gente está fazendo aquela comunidade, por que a gente quer construir uma comunidade. Porque a gente quer melhorar, na minha visão, né, a gente quer melhorar um pouquinho do mundo, a gente quer ir para a próxima barreira. Eu acredito que todos vocês aqui também querem isso. A gente quer inovação para melhorar o dia a dia
da Dona Maria que está vendendo pão na esquina e que eu compro todos os dias. A gente quer inovação para melhorar o dia a dia de quem está fazendo solução para que inteligência artificial fica mais acessível. Então, acho que quando a gente tem esse alinhamento dentro de uma comunidade, a gente consegue desenvolver muito mais coisas. Então, tudo começa por educação, e eu sou muito grata por estar com vocês aqui, porque eu acredito que explicar todos esses conceitos, e até agradecer a Solange por estar traduzindo aí, né? É extremamente importante. E aí eu queria entrar, né, numa retórica com vocês, numa pergunta, que é como que as pessoas podem se envolver numa comunidade em Web3 e o que isso pode significar para elas. Aí eu queria começar com a Solange. Romina? Eu acho que depende muito do objetivo que tem uma pessoa. Se, por exemplo, você é um advogado e quer entender quais são as próximas tendências que vai vir, tem que talvez pesquisar por grupinhos ou comunidades que têm essa visão. Sempre, eu acho que aqui em Latinoamérica tem muitas comunidades e grupos que têm uma primeira aproximação para saber o básico da tecnologia. O que eu penso que é melhor é não ficar em comunidades que talvez, a menos que vocês queiram, mas se o interesse é mais de conhecimento conceitual, talvez uma comunidade de trading ou de comprar criptomoedas ou especulação não é o melhor, porque pode ter uma experiência ruim se você não tem uma formação de finanças. Mas tem comunidades técnicas no Brasil, tem comunidades como vimos aqui, mais sociais, mais de finanças regenerativas. Então, tem muitas aristas, muitas intersecções que você pode explorar. E também, eu acho que também no Brasil temos essas comunidades focadas no regional. Então, tem comunidades em BH, tem comunidades aqui no Nordeste, tem comunidades em Porto Alegre, em todas as cidades mais conhecidas também. Então, vocês podem escolher talvez ter uma aproximação na realidade, como também ter uma experiência virtual. Não necessariamente, depende do tempo que vocês queiram dedicar a isso. Boa. E até falando um pouquinho mais da questão de comunidade e de alguns conceitos, por exemplo, a gente falou de corretora de criptomoeda. O que é isso, gente? Pois é. Igual a gente falou que cripto é o incentivo financeiro, né? Então é uma moeda que existe dentro de uma blockchain. Quando a gente fala da corretora, é o lugar onde a gente pode comprar e vender e trocar pelo dinheiro que a gente usa para comprar o pão, tá? Então, pelo o nosso dinheiro real do nosso dia a dia, tá? Aí a Carol falou do termo stablecoin também, né? Lembra que esse é outro que ficou aí na cabeça do povo. Quando a gente fala dessas criptos, dessas blockchains, normalmente essas moedas, elas mudam muito de preço, tá? E até faz muito sentido o que a Romina falou para evitar, sem conhecimento, evitar comunidades relacionadas a trade, porque se você não sabe o que você está fazendo, é muito fácil você perder dinheiro, tá? Então, tomem cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo, existe um tipo dessas criptomoedas que é um tipo que ele é estável, por isso que ele tem o nome stablecoin, que ele equivale, por exemplo, a $1. Então, uma dessas moedas é igual a $1, só que ele só circula dentro de uma rede de blockchain. Tá? Por isso que a gente chama de stablecoin, então uma moeda estável. E tem aqui, vale $1, tem aqui, vale R$1, tem vários tipos circulando no mercado, tá? Em relação à questão de construção de comunidade, como fazer parte de uma comunidade, eu cofundei o Itsamba, que é uma comunidade voltada para a organização de hackathons e de educação. E até falando um pouquinho mais do que a Carol falou de hackathon, a Carol realmente ela conheceu o hackathon no conceito já de Web3, mas o hackathon ele vai bem além disso, tá? A hackathon ele vem do nome marathon, que é uma maratona. Então a gente fala que é uma maratona voltada para alguma coisa, então pode ser uma maratona voltada para a criação de projeto ou para o desenvolvimento de um projeto. A gente já fez hackathon que é somente para criar ideias.
Ah, então você tem que ter o projeto na ideia, não vai ter nada executado, não vai ter nenhum piloto dele, não vai ter nada disso. E o conceito inicial do hackathon, ele é essa coisa da maratona mesmo, que você vai ter vários dias, não precisa dormir, tal, dorme muito pouco para finalizar alguma coisa, e é assim que ele começa. Mas hoje existe muito também a versão online, que são hackathons que às vezes duram 1 mês, 3 semanas, onde você consegue trabalhar normal no seu dia a dia, mas aí você fica à noite até 2 horas da manhã fazendo seu projeto, aí, e você pode ter uma visibilidade grande com isso. Uma das coisas boas do hackathon também é essa questão de que eu falei da visibilidade. Eu vejo 2 pontos importantes. Número 1, o fato, principalmente esses presenciais, que você mergulha num assunto, você sai com um conhecimento que você vai levar 1 ano para aprender, se não fosse num evento como esse, tá? Pela questão da dedicação, da forma como você está ali dentro. Então, isso é a questão do intensivo de educação. O outro lado é que esse tipo de evento sempre tem empresas e pessoas que estão em busca de projetos para investir ou em busca de projetos para ajudar a crescer. É muito comum que, se você faz um projeto interessante no hackathon, no final, na hora que você está apresentando, tenha um cara já famoso que quer investir no seu projeto, ou já aparece uma oportunidade de trabalho para você porque o seu projeto se destacou. Então, ele cria muitas oportunidades para as pessoas, e por isso que a gente fala para vocês que, assim, participação em hackathon pode mudar a sua vida mesmo, nesse sentido, tá? E aí a questão de participação de comunidades, eu acho que a Romina até já falou bastante disso. Por exemplo, eu sou desenvolvedora, meu foco é a educação para desenvolvedores, e ao mesmo tempo até que eu faço parte do Itsamba, eu falo que eu faço parte de tudo ao mesmo tempo. Então, eu estava em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, em março, fiz um bootcamp de 1 dia inteiro lá. Eu estava 1 semana e meia, mais ou menos, eu estava em Florestal, na Universidade de Viçosa, campus de Florestal, a 1h30 de Belo Horizonte, também fazendo alguma coisa lá. Eu até já vim para Recife em 2018, fiz um workshop, uma aula pequena, até um curso pequeno, mas foi no Porto de Vital. Mas não era grande e bonito assim, gente, era um galpãozão. Não sei se é o mesmo lugar, não. Não, era outro, né? Mas então, eu vim no Porto Digital em 2018, já dar curso aqui para vocês. E sempre que aparecem as oportunidades, tento ajudar com o que eu posso, que é essa questão do conhecimento, principalmente focado para os desenvolvedores. A Carol comentou muito, realmente, quando eu começo um curso, principalmente os que são online, né? Sempre tem gente que já me conhece e sempre tem gente nova. Isso é ótimo, porque esse pessoal que já me conhece, eles ajudam quem está entrando também. E isso é comunidade. É interessante quando a gente faz um curso de 1 semana, 2 semanas que seja online, como os participantes se ajudam. E até compartilhando com vocês, e falando em hackathon, por causa do evento que a gente vai ter em São Paulo, que é o IT-Latam, nós estamos fazendo um curso de formação de desenvolvedores e preparação para o hackathon, que é online. Começou na segunda passada, mas são 4 semanas. Tá? Quem quiser entrar, tá no YouTube, depois vocês conseguem ainda entrar, mas esse é um curso que o próprio curso, eles tiveram a iniciativa de ter um grupo do WhatsApp da turma. Alguns dias, acabava a aula, algum dos alunos criava um link lá no Google Meet e os alunos iam junto lá para aquele link para continuar estudando, para quem não conseguiu fazer, para um ajudar o outro. Então, isso é comunidade, e do tipo, eu meio que abro o caminho, a estrada, e o pessoal faz acontecer. E estamos todos juntos, não tinha ninguém lá falando, ó, faz esse grupo, cria esse link, nada, e tudo acontece. Então, a comunidade é isso, é a participação de todos, para que você sentir que você vai sentir que você está fazendo um bem maior, tanto no sentido de você aprender, quanto ensinar, todos juntos, tá? É isso, eu acho que a gente vai encaminhar para o final, né? As meninas também têm um compromisso posterior. E o que eu queria indagar para as meninas, para a gente poder finalizar, falar um pouco sobre os nossos contatos também, é sobre a importância disso para o Brasil. Eu acho que a Romina já falou um pouco, mas sobre a importância da gente incluir mais pessoas nesse ecossistema, a importância de mais pessoas saberem sobre isso, de uma maneira geral. Enfim, e convidando aí, a gente já falou de algumas comunidades, Solange falou também já,
mas deixar os nossos contatos, fazer as nossas considerações. E aí eu posso até começar. Primeiro que eu sempre puxo para esse lado do periférico, porque a gente tem poucas pessoas falando sobre isso ainda, né, sobre a questão de projetos de impacto social. E quando a gente fala impacto, ele pode ser positivo e negativo, né? O impacto social mesmo, ele pode ser positivo e negativo. E quando a gente fala sobre essa adoção em massa da blockchain, da IA, enfim, das novas tecnologias, a gente está falando do aprofundamento das desigualdades sociais, porque o Brasil, a educação no Brasil, ela não acompanha, né? Então, e eu nem acredito que a gente vá efetivamente conseguir acompanhar, pelo menos a curto prazo, tá? Mas, principalmente, olhando para esse público, que, além da gente ser o último a saber, está acontecendo um montão de coisa e cada vez mais se torna mais desafiador para esse jovem ingressar no mercado de trabalho, porque ele utiliza o ChatGPT para perguntar coisas aleatórias, para poder fazer pesquisas. E o ChatGPT já é utilizado de maneira técnica para a produtividade, né? O pessoal utiliza para fazer código e tudo mais. Diferentes tipos de inteligência artificiais, não só o ChatGPT. Então, no meu caso, o meu propósito em relação a isso, né? Eu tenho ali Rio de Janeiro, mas tenho um compromisso mesmo com o Brasil de chamar mais organizações sociais para participar desse movimento. A gente vai fazer isso no Etilatã, mas trazer essas oportunidades para a galera, porque eu tenho certeza que com a oportunidade na mão, a gente vai ter bons projetos sendo desenvolvidos na ponta para ponta, né? E quem sabe mudar um pouco dessa trajetória. Eu também estava falando com a Solange sobre a importância das grandes organizações nesse processo de democratização ao conhecimento. A gente tem, agora vocês sabem um pouco sobre isso, vão se aprofundar, e aí eu jogo para vocês do compromisso de vocês democratizarem o acesso a esse conhecimento que a gente está falando aqui, porque às vezes você pode até não aprofundar por algum motivo, mas aquele jovem que você falar sobre isso, ele vai falar, tá lá, o que é isso? E ele vai pesquisar e ele vai encontrar, talvez, o que ele quer fazer. Porque hoje, com trocentas milhões de oportunidades que esse jovem tem, que a gente fala que ele tem, muitas das vezes ele não sabe nem que caminho ele quer seguir, que caminho ele quer trilhar. Então, que sejamos ponte para as pessoas. É isso, obrigado, gente. Para me encontrar, eu falei para todo mundo falar os contatos, né? Instituto Educar Mais, o site é institutoeducarmais.org. No Instagram, a mesma coisa, Instituto Educar Mais. É um nome muito conhecido, porque tem o Educar Mais Brasil, né? Mas é Instituto Educar Mais comum, lá do Rio de Janeiro. Qualquer coisa, eu vou estar aqui semana, a gente vai se falando, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Eu queria só, antes de encerrar, trazer 3 pontos aqui. O primeiro deles é que a gente falou de cripto, né? E eu queria deixar muito claro que blockchain não é só cripto, não é só moeda, não é só uma maneira de compra e venda. É muito mais. Aí entra no meu segundo ponto, que é a parte de comunidades para empreendedores. Acredito que muitos aqui já empreendem no dia a dia. A gente é quase obrigado a empreender aqui no Brasil e queria deixar muito claro que existem muitas comunidades de empreendedores dentro de Web3 para ensinar e ajudar e empoderar como que empreendedores podem fazer isso com essa tecnologia e por que usar essa tecnologia, né? Não é só vamos usar a tecnologia porque ela é legal. Não, tem vários porquês. E aí entra o meu terceiro ponto, que é mais uma dica, na verdade, que é como que vocês podem se conectar de verdade com esse tipo de comunidade, além de nos contatar, com certeza, porque a gente vai estar aqui disponível. Vou ficar até o dia 31 aqui, então se vocês quiserem falar comigo, estarei por aí. Mas é muito quais redes sociais podem ser usadas para encontrar as comunidades de Web3. O Web3 usa muito Twitter, né, que hoje em dia é X, então se vocês quiserem pesquisar ETH e o nome da cidade de vocês, ou Ethereum e o nome da cidade de vocês, é possível que vocês encontrem alguma coisa. Mas eu acredito que a Etilatã, na Ethereum Latam, que a Romina faz parte, também divulga sobre isso. E também dentro de alguns canais de Discord,
que é como se fosse um WhatsApp com Google Meeting junto, mas eu acredito que pelo Twitter vai ser mais fácil de vocês encontrarem alguma coisa. E, caso não exista essa coisa, eu convido vocês a terem essa curiosidade em pesquisarem sobre, para talvez vocês estarem empoderando localmente sobre isso, porque eu acredito que, assim como vocês têm essa curiosidade, tem outras pessoas que também querem aprender sobre isso, e se a gente reunir mais pessoas que querem aprender sobre isso, a evolução é muito mais rápida. E aí entra nos meus canais de comunicação. Vocês podem me encontrar no LinkedIn ou no Instagram. No LinkedIn é Francine Cabral, mas eu uso bastante o Twitter, depois eu posso passar para vocês, mas é @fran_ckabral. Um pouquinho difícil, mas eu estou ativa também nas redes sociais da Ethereum Floripa, então é ETH Floripa. Então, se vocês quiserem falar comigo, fica aí disponível. E agradecer, muito bom, obrigado pelo conhecimento, e quando vocês tiverem perguntas, por favor, incentivo vocês colocarem no canal do Telegram da Recire, que acho que se todo mundo colocar online, a gente também consegue estar divulgando e democratizando também essa informação. Muito obrigada. Muito breve. Sí, pueden me contactar por Romina Cejas. Estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy en Twitter también. Y pueden pesquisar equipo o ETH Latam. Se não conseguem ir ao evento, igual a gente tem material educativo, tem uma rede bem grande com toda a Latinoamérica, como a Europa também, contato direto com a Fundação Ethereum, e agora a Fundação Ethereum está fazendo muitas mudanças, então eu acho que vão vir mais incentivos para cá. Para mim é importante que ETH Latam esteja bem, porque assim eles podem olhar o potencial brasileiro, porque como que ainda não tem muito foco aqui no Brasil, está todo mundo focado na Argentina. Eu sou uma argentina muito orgulhosa, mas acho que aqui temos muitas oportunidades e tem muito talento. Então, para mim, é importante direcionar a atenção aqui ao Brasil. Obrigada. Muito bom. Bom, vocês podem me encontrar, tirando o Twitter, que vocês têm que colocar separado, põe Solange Gueiros, vocês acham? Todo o restante é só juntar. Solange Gueiros junto, aí vocês vão me achar onde vocês quiserem, tá? Que daí vai ser o X, o Facebook, o Instagram, todo o restante. Se quiser um resumo de tudo, eu já tinha falado antes para vocês, então, só meu primeiro nome, solange.dev, DEV de developer, vocês também me encontram nesse Solange.dev, eu publico os eventos que eu fiz. Então, tem muito evento com link do YouTube, tem muita coisa que vocês podem assistir, está separado em português, inglês e espanhol, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de vocês, acho que nós tivemos um público bem atento aqui com a gente, espero que a gente tenha contribuído para aumentar aí o conhecimento de vocês, inspirado. Eu queria só fazer um adendo ao que por exemplo, a Carol falou muito de jovem, né? O curso que eu falei que eu estou fazendo agora online, que é o ECDP, essa formação de desenvolvedores, Ethereum Developer Pack, que eu estou fazendo online em português, eu perguntei há 2 dias atrás quanto tempo no mercado de trabalho estavam as pessoas que estavam fazendo o curso comigo, né? Pelo mais da metade estão no mercado há mais de 20 anos. Então, é interessante que eu estou com um público agora, até que não é um público jovem, e que mostra como essa tecnologia está de portas abertas para que vocês aprendam, e não interessa a sua idade, não interessa de que área você vem, se você tiver o conhecimento, você pode trabalhar nessa área e criar projetos nessa área, tá bom? E vocês têm um mês inteiro agora de conhecimento aqui, e a Romina vai criar um link com um ticket para o IT Latam, né, Romina? Que vai fazer vocês terem ingresso gratuito. Tem que pagar passagem para ir para São Paulo, mas o ticket para ir para o evento tá grátis. Até mais, pessoal! Não, e bem-vindos a Solange Gueiros. Ela faz assim com todas nós, e todos nós faz milênios, entendeu? E a gente fala, sabe o quê?
com certeza absoluta agora. Em 5 minutos você está pronto. Ela fala em 3, a gente em 2,5. E assim a comunidade cresce. Então eu queria agradecer a todos vocês e dizer que a Fran está com o link pronto para o It Floripa. Com essa mesma história. E o pior é que é verdade, ela me mandou ontem à meia-noite. Então, a gente continua. Queria só mais uma vez dizer que, enfim, é uma alegria gigante ter vocês aqui. Quando eu comecei, aí não tem como, vai, só um minutinho, mas quando eu comecei a migrar do direito para a tecnologia, a minha primeira missão mais complexa era conhecer desenvolvedores. E eu estou falando ali de 2015, quando eu comecei a me interessar por isso. E eu ficava procurando, eu dava uma olhada, aí eu ia tentar fazer essa amizade, e aí você acha quem são as pessoas no ecossistema. E eu também, obviamente, achei a Solange, porque é impossível não achar ela, porque desde os primórdios é onde que está essa lógica. Então também vivi, né, toda essa onda lá do Ethereum Rio, de toda a alegria que a gente teve. São 1 bilhão de histórias, vocês não imaginam o que é que tem aqui por trás dessas caras que vocês estão vendo, né, em tantos países diferentes, em tantas correrias, com tantos problemas, com tantas dificuldades e com tantas vitórias também. Então, escutem de novo 1, 2, 3 vezes, sigam essas mulheres, porque é muito conteúdo de qualidade. E realmente convidar. A gente está com essa oportunidade incrível de ter a Solange aqui por um tempo muito alongado, do ponto de vista da agenda maluca dela, de quem já deu 15 voltas ao mundo nos últimos 3 anos, não é brincadeira. Na internet tem uma entrevista que vocês podem até ver onde ela comprou a casa dela, e mais importante como, porque tem uma história de cripto relacionada à compra dessa casa, que ela contou numa entrevista e conta um pouco das dores dessa história, e como é que ela foi parar morando lá do aeroporto de Guarulhos, porque senão não tinha como fazer isso tudo acontecer. Então, divulguem esse convite, além dessa palestra, né, tem no mínimo mais dois momentos educacionais. Tem um workshop que começa amanhã, na quinta-feira, então é quinta de 2 às 5, sexta de 2 às 5. Você entra sem saber o que é um smart contract ou como fazer um deploy, e você sai entregando o smart contract na internet. A necessidade não é nem ter o computador, porque como vocês viram, os computadores a gente tem aqui, 35, é só realmente estar atento, porque é um básico, é um beabá, que faz qualquer um passar por essa experimentação do outro lado, que é do lado da mão na massa, que é muito importante. A gente tem que ter realmente opinião sobre as coisas, mas eu acho que nesse mundo aqui a gente vive juntos, a gente tem opinião sobre as coisas fazendo. Mas a gente vai ler, ouve uma palestra, mas em alguma hora tem que colocar a mão na massa. A primeira mão na massa, às vezes, é você comprar um ticket de uma conferência, ou ganhar ele de graça, ou subir no ônibus, ou pagar no carro. Isso também é mão na massa. Subir na bicicleta, atravessar a ponte, beleza, tô lá. A outra mão na massa é conversar com as pessoas, depois isso acontece. Mas a terceira mão na massa, que é quando você efetivamente vira um builder, que é um construtor, que é um desenvolvedor desse ecossistema, é quando você faz alguma coisa. E, de novo, pode ser esse feitio dentro da sua própria competência. Você pode fazer um evento, você pode fazer uma música, você pode fazer arte, você pode plantar alguma coisa, você pode desenvolver um software. Estão acabando aqui os reclames do Plim Plim. Se você quer fazer alguma coisa, você pode ir até a nossa página do Luma e propor, ao longo desses 17 dias, que eu acho que a gente ainda tem de atividade, qualquer tipo de atividade que seja do seu feitio ou do seu gosto. Pessoal, eu queria convidar vocês para enfim, aquele que você colocou lá, um momento de limpeza da praia. Ah, por que a Fran teve essa ideia? Porque foi para a praia em Olinda e achou que estava extremamente sujo. Então, o que a gente faz? A gente faz. Então, pegou, fez um evento, e já a gente vai decidir qual a melhor hora e qual é o melhor momento para ir lá para a praia de Olinda para fazer essa limpeza. O pessoal aqui hoje deu a sugestão da gente fazer um mutirão para plantar. É sério. Entra no Luma, é sério, entra no Luma e você vai dizer a sua proposta lá, a gente vai ver naquele link do Luma que tem alguém propondo alguma coisa e vai começar a confirmar a presença. Tivemos outra sugestão aqui para assistirmos juntos o pôr do sol amanhã no rooftop do Softex. É o mesmo caminho da limpeza de praia, é o mesmo caminho aqui, né, enfim, do mutirão. Entra no Luma, escreve o que você quiser, do jeito que você quiser, você põe a foto que você quiser, você chama, você, entendeu? Dá a letra e aí as pessoas vão falar, nossa, a gente se identificou junto com essa lógica. No mais,
último reclamo do Plim Plim, passar essa oportunidade de curso com a Solange e se divertir aí ao longo dos últimos dias. Uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada por virem junto com a gente, disponibilizar tempo, dinheiro, mover família, às vezes, né, modificar a lógica de vocês para vir aqui conversar. São Paulo, Buenos Aires, meio São Paulo, mas tudo bem, o Buenos Aires, Rio de Janeiro, Florianópolis. Não é massa? Até já.